Nós vamos falar hoje sobre cruzamento genético, primeira lei de Mendel. Então lembrar que Mendel é considerado o pai da genética. Mendel fez experimentos com ervilhas e essas ervilhas eram ervilhas de linhagem pura. Então, como é que ele conseguiu isso? Ele conseguiu pela autofecundação. E ele escolheu ervilhas porque são plantas de fácil cultivo, são plantas que produzem, sementes o ano todo. Então, o que Mendel fez? Mendel cruzou ervilhas amarelas com ervilhas verdes. Então, a gente pode pensar em ervilhas amarelas e ervilhas verdes. Mendel primeiro fez esse cruzamento e a gente vai demonstrar esse cruzamento aqui no que eu chamo de quadro de Pinhet. Esse quadro é o famoso chiqueirinho, mas a gente chama ele de quadro de Pinhet. Então, na verdade, a primeira lei de Mendel é a lei da segregação. Então, a segregação dos genes, segregação desses caracteres que o pai e a mãe, no caso, podem transmitir para um indivíduo. Então, a primeira coisa de pensar em segregação é pensar em meiose, os caracteres do pai e os caracteres da mãe. Então a gente divide entre pai e mãe, só para a gente poder ter uma noção. Mas basicamente a gente sabe que são as ervilhas amarelas e as ervilhas verdes. Então, como a segregação, eu vou dividir os caracteres da amarela com a verde. Então o que eu tenho aqui, Aqui eu vou ter a divisão, então eu venho um gene para cá e um gene para cá. Então, essa coluna representa os genes da ervilha amarela. E aqui eu faço a divisão, da ervilha verde. Então, vem um gene para cá e outro gene para cá. Então, na verdade, o que eu tenho agora? Eu tenho características da ervilha amarela desse lado e aqui a característica da ervilha verde. Então, a divisão aqui genética dos genes. O que eu faço agora? O cruzamento. É muito simples entender esse cruzamento. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que cruzar para encontrar os pares novamente, porque eu vou unir isso. Então, eu vou ter o amarelo com esse verde. O que eu produzo então? Então, se eu tenho amarelo, eu vou colocar o amarelo aqui. Esse amarelo que está aqui agora vai ser ligado com o verde, Então, eu tenho amarelo e verde. Faço isso novamente, tá? Então, novamente eu vou pegar agora, no caso, Então, peguei esse amarelo, tá aqui, e o verde tá aqui. Agora eu vou pegar novamente, tá? Esse amarelo com esse verde. Então, esse com esse, amarelo e verde. Faço isso para outra cor. Então, amarelo e verde. Eu vou ter aqui amarelo e verde. Faço isso novamente e vou ter amarelo e verde. Olha que interessante. Mendel fez esse cruzamento de ervilhas amarelas e ervilhas verdes. O que aconteceu? Vamos pensar aqui no que aconteceu. Eu produzi nesse cruzamento 100% de ervilhas amarelas. 100% das ervilhas produzidas foram amarelas. Isso intrigou Mendel, porque Mendel pensava, como que é possível eu misturar, eu fecundar e depois misturar linhagens puras, famílias puras, uma geração pura de ervilhas amarelas e puras de verdes e encontrar somente ervilhas amarelas. Então, aqui eu tenho ervilha amarela, 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 todas as ervilhas nasceram de coloração amarela. Isso intrigou Mendel e isso fez com que Mendel pensasse, onde está esse gene verde? Ele tem que estar no meio, ele tem que estar misturado. Só que no caso ele não aparecia. Então a gente pode concluir, como eu já adiantei aqui, pelo símbolo, pela letra, que as ervilhas amarelas, elas possuem os genes dominantes e as ervilhas verdes possuem os genes recessivos. Então a gente chama de gene dominante a letra maiúscula, eu chamei de azão, e o gene recessivo eu chamei de azinho. Então a gente pode dizer que esse primeiro cruzamento da primeira lei de Mendel mostra para nós que, apesar de cruzarmos ervilhas que são amarelas, que eu posso dizer que são azão-azão, com ervilhas verdes azinho-azinho, então o azão é o gene dominante e o azinho é o gene recessivo. Como o nome diz, dominante é aquele que predomina, é que a característica é predominante, e o recessivo que a característica fica escondida. Então Mendel conclui que o gene dominante ele é mais forte do que o gene recessivo. Então, mesmo tendo esse cruzamento entre
Dominante e recessivo, todas são dominantes. Mas a gente pode pensar num outro conceito. Aqui eu tenho azão. Eu posso dizer que são genes dominantes homozigotos, porque eles têm a mesma característica genética, o mesmo tipo de gene. Azinho são genes também homozigotos, mas são homozigotos recessivos. Quando eu tenho azão, amarelo, azinho verde, eu vou ter um gene heterozigoto. Ou seja, eu tenho aqui uma mistura entre o azão e o azinho. Mendel ficou intrigado, né? Mendel falava, mas eu quero que apareça o azinho também. E a gente vai fazer um outro cruzamento agora. E esse cruzamento agora ele vai ser feito entre essas ervilhas que agora a gente pode dizer que não são mais puras, né? São híbridas. Então a gente vai ter o cruzamento genético de azão, azinho e vamos ver o que acontece. Bom, intrigado com isso, de nascer somente ervilhas amarelas, e agora a gente já sabe que o amarelo é o dominante e o verdinho é o recessivo, o que Mendel fez? Mendel resolveu cruzar essa segunda geração, que nós vamos chamar a primeira geração, vocês já viram o cruzamento, essa seria a segunda geração. Então o que ele fez? Ele agora cruzou as ervilhas híbridas, né, que são as ervilhas que têm essa mistura genética. Então elas têm genes heterozigotos. Lembrar da segregação, né, da primeira lei. Então olha lá, vamos separar isso. Então eu vou colocar um gene aqui, o outro gene aqui. Mesma coisa com o outro par, ó. Um gene aqui e o outro gene aqui. E agora a gente vai fazer o quê? Aplicar o cruzamento. Então, azão, né? Esse azão vai cruzar com esse e depois vai se cruzar com esse. Então vamos lá agora ver o que a gente vai encontrar. Eu tenho aqui, ó, azão. Esse azão misturou com esse. Então, azão. Agora esse A com esse, ó. Então, esse A com esse Azinho. Azão, Azinho. Agora eu vou fazer o cruzamento com o outro par. Esse A, que é o verdinho, o Azinho, com o azão. É melhor a gente colocar sempre o maiúsculo, né? Primeiro, sempre o gene dominante vem primeiro. Então, eu vou fazer esse com esse, vou colocar aqui o azão primeiro e o azinho aqui. E agora eu vou pro meu último par, que é esse azinho com esse azinho. Então eu vou ter, ó, verde com esse verde. Olha que legal. O que aconteceu aqui? Eu tenho aqui nesse quadro, né, nesse cruzamento, o gene dominante. Então aqui eu tenho um gene homozigoto, no caso dominante, tá? Nesse caso eu vou ter um gene heterozigoto. Então se ele é heterozigoto, eu vou ter sempre um dominante e um recessivo. Esse também é heterozigoto. E olha que lindos, né? Que apareceram aqui. Os homozigotos recessivos. Então, o que significa isso para nós interpretarmos esse segundo cruzamento que Mendel fez com as ervilhas agora híbridas? A gente pode notar que, se eu for pensar quantas ervilhas nasceram amarelas? 1, 2, 3. Então aqui eu tenho 75% de ervilhas amarelas, porque eu tô fazendo, são 4, né, quadradinhos, 100%, então cada quadradinho 25%. E eu tenho aqui 25% de ervilhas verdes. Olha que interessante. Mendel estava certo. Então Mendel sabia, né, que esse gene, que nós chamamos de gene recessivo, ele vai aparecer em algum cruzamento, em alguma mistura de genes, ele vai aparecer. E isso está ligado também a nós, seres humanos. Então, muitas vezes você tem olhos claros, daí você vai se casar com alguém que tenha olho escuro. Mas esse olho escuro pode ser que ele seja, né, azão, azinho. Então, pode ser que no cruzamento você tenha a chance de ter um filho com olhos claros. Isso seria uma aplicação da genética. Tudo bem, pessoal? Espero que vocês tenham entendido e a gente vai se vendo e tirando as dúvidas pelos nossos canais de comunicação. Um beijo para todo mundo.